Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a essa mais uma conversa com o especialista. Hoje, nós vamos conversar sobre os efeitos especiais da Sherwin-Williams. E está aqui conosco para conversar sobre isso o Antônio Marcos, que é assistente técnico de produtos da Sherwin-Williams. Antônio Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela Sherwin-Williams trazer esse conteúdo para o IA 2021 Rio Expo, tá bom? Bom, é sempre bom lembrar que nós estamos num ambiente completamente seguro e, por isso, tanto eu quanto o Marcos não usaremos máscara durante essa apresentação. Cada um aqui presente que quiser fazer a pergunta também pode retirar a máscara para fazê-lo, se assim desejar, tá bom? Antônio Marcos, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho sobre os nossos produtos. Na quinta-feira passada nós estivemos na conversa aqui sobre patologias e outros temas, sobre aplicação de produto. E hoje a gente vai falar de efeitos especiais que a Sherwin-Williams lançou tem uns 4 ou 5 meses aproximadamente. São produtos que já existem no mercado há um tempo atrás, que já se trabalham com esse material. A Sherwin-Williams, no seu portfólio, tinha outros tipos de produto, mas hoje, especificamente, ela está trabalhando com os efeitos que a gente vai estar apresentando para vocês, tá? Que são os efeitos especiais. Bom, é exatamente o aço cortem, cimento queimado e o efeito mármore, que vocês já estão bastante acostumados com esses efeitos. A gente vai estar falando um pouquinho, sobre essa aplicação desses produtos, o rendimento, como que aplica, como que traz os efeitos. Então, fique à vontade sobre as perguntas que vocês precisarem fazer. A gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas. Bom, cimento queimado, aço cortem e efeito mármore. São exatamente os efeitos que a gente vai estar apresentando hoje. O aço cortem é um produto que pode ser aplicado exterior e interior. É uma base única na cor marrom. Essa cor é o que vai fazer exatamente a tonalidade de uma superfície oxidada, de um ferro. E com eles vocês também têm a opção de usar 4 reagentes, de 1 a 4 reagentes, que nós temos ali o verde zinabre, o laranja cortem, o cinza cortem e o marrom óxido, que são cores exatamente que vocês vão estar trazendo como uma superfície que tem ali uma oxidação, uma chapa de aço na superfície, que tem essa oxidação que vai trazer todo esse aspecto. Então, vai dar criatividade. O que vocês imaginarem, você vai levar e transportar para a superfície. O cimento queimado também é um produto que você pode aplicar exterior e interior. Nós temos aí uma cor concreta, que nós chamamos de Red Mix, e mais 299 cores como opção no Color Snap, tá? Que é o leque de cores. O efeito mármore é aquele efeito que normalmente você faz um polimento na superfície, você vai trazer uns veios, desenhando ali naquela superfície para trazer como uma característica de uma pedra mesmo. Tá? A indicação desse produto é interior, por motivo de você ter que fazer um polimento com cera, mas tem uma outra técnica que eu vou passar para vocês, que é bem tranquilo, bem legal também. São 292 cores que tem no sistema Color Snap. Aqui tem algumas informações técnicas. O cimento queimado, um galão de 5 quilos, ele tem até 16 metros quadrados por demão o rendimento desse galão. O mármore, de 3,7 quilos, até 12 metros por demão. E o aço cortem, 4,7 quilos, até 20 metros quadrado que você tem aí por demão. É muito interessante porque o aço cortem tem um rendimento muito bom, uma cobertura fantástica. E os outros produtos têm um rendimento menor, exatamente porque acaba você fazendo, muitas vezes, uma aplicação diferenciada do aço cortem. Tá? Secagem ao toque de 2 horas, entre demãos de 8 horas. É importante a gente frisar sobre essa questão do tempo, porque, às vezes, você precisa fazer uma laminação com a desempenadeira, e se não tiver com a textura totalmente seca, você acaba removendo
Por isso que tem um tempo longo. Claro que a nossa região aqui já não sofreria tanto esse problema de secagem, né? Porque nós temos aí uma temperatura mais elevada em comparação ao sul, em São Paulo, que é mais frio, então tem um retardamento na secagem. Já aqui no Rio, outras regiões mais quentes, já temos aí um tempo de laminação menor, vamos dizer que 4, 6 horas você já consiga fazer aplicação de segunda e até uma terceira demão aguardando esse intervalo. O efeito mármore é um produto que a gente está explicando muitas vezes para os profissionais que fazem o trabalho de aplicação, que é muito tranquilo, né, a parede tem que estar muito bem preparada, claro, né, bem uniformizada, emassada, né, se possível até selada, para você fazer o efeito, porque a camada dos efeitos que são aplicadas é bem fininha, né, então se a parede tiver irregularidade, ela vai aparecer, vai apresentar, né, e quando você trabalha com os efeitos, tanto o cimento queimado quanto o efeito mármore, vai mostrar. Então, e quando se faz o brilho, né, que vai puxar o brilho do efeito mármore, aí vai mostrar mais ainda. Quanto mais brilho, mais defeito é visível, né, tem naquela superfície. Então, as empenadeiras de cantos arredondados, usar uma cera de carnaúba para fazer o polimento, né, para trazer o brilho, usando uma franela ou feltro para polimento, né, que é exatamente uma politriz. Outra que eu queria falar para vocês, outra técnica que nós encontramos de fazer o brilho, né, sem usar cera, com uma máquina de politriz e uma lixa, que nós chamamos de lixa 3000 ou a 5000, que ela vai realçar esse brilho. Nós falamos lixa, mas na verdade não está lixando, está polindo, né, porque a gramatura dela é muito alta, então não faz o risco, né, não faz, ela vai trazer exatamente o polimento. Então, o que vai acontecer? Nós eliminamos aí a cera para dar o polimento nessa superfície. Somente a lixa 3000 e a 5000 já é o suficiente para puxar o brilho. Aqui tem uma explicação básica, né? Aplicar uma camada fina em movimentos aleatórios em toda a superfície, esperar as 8 horas, como aqui na região não precisa de todo esse tempo, para aplicar a segunda, né? E uma terceira, e sempre em situações de aplicação aleatórias, para poder exatamente realçar essas manchas na aplicação da textura. Claro que quando você vai fazer esses veios, né, você pode estar usando uma outra cor ou até a própria textura, né, que aqui nós estamos vendo como um branco Carrara. Você quer fazer um cinza, você pode pegar um pouco da textura branco Carrara, colocar um pigmento preto, faz um tom de cinza e faz os veios com as técnicas usadas, muitas vezes com a própria desempenadeira. Você pode usar um pincel, pode usar né, de artistas, algo parecido, para fazer aqueles traços mais fininhos para puxar exatamente o efeito do mármore. Após esse processo, fazer a laminação e depois a aplicação da cera com polimento ou fazer o polimento com a lixa 5000. Quando a gente faz a laminação com a desempenadeira boleada, ela tem que estar no ângulo de 45 graus exatamente para não ocorrer um machucamento né, machucar muitas vezes ali o efeito que você está fazendo. Exatamente, né, no ângulo de 45, você vai puxando o brilho e isso vai realçar mais ainda. Tá? É importante essa dica. Aqui tem uma loja que fez todo um trabalho de exposição e fez esse efeito mármore na loja, trazendo aí uma exposição para o consumidor, né? Isso foi muito interessante, porque ele fez com todos os efeitos, que a gente vai mostrar mais à frente. Então, no caso, quando você trabalha com cores, né, então você tem variedade de tonalidade que pode ser usado com os efeitos também. Né, tem os tradicionais, mas você pode usar variedades de cores, dependendo da combinação do ambiente. O cimento queimado. O processo também de aplicação é muito similar. Né? É um galão de 5 quilos, cimento queimado. Esse já é mais tranquilo, porque fica com aquele aspecto mais rústico, mais fosco, né, na superfície, não precisa fazer nenhum tipo de polimento. Mas é importante a aplicação ser realizada aleatória, né, para poder trazer e realçar as manchas da superfície. A desempenadeira e espátula, né, a desempenadeira de cantos arredondados, né, aplicar a primeira demão com camadas finas e movimentos aleatórios. A preparação da superfície também é muito parecido, que ela tem que estar com a superfície bem uniforme. Esperar em torno de 8 horas, mas aqui também não precisa. Opa. Aqui tem já uma aplicação, né, com o cimento queimado, com a exposição para os consumidores, lá em Volta Redonda, essa loja fica em Volta Redonda, com o cimento queimado aplicado, né, não tem necessidade de polimento.
Ele é mais simples, também variedades de cores, você pode estar fazendo a cor que tiver no sistema Color Snap para desenvolver o cimento queimado. Vamos falar do aço Cortem, que até na quinta-feira passada nós tivemos algumas perguntas, né? E nós abrimos algumas informações. Hoje nós vamos falar desse produto, né, mas com as informações na íntegra mesmo, como que se aplica a ele. Né, o galão de 4,7 quilos, né, o efeito a base marrom, base única, não precisa fazer nenhum tipo de tingimento, que já vem na cor para poder fazer a aplicação. E nós temos quartinhos de reagentes, né? Você usa um quartinho ou até os 4, aquelas 4 cores que eu falei para vocês. Então, vai dar ideia, muitas vezes, de criar que tipo de manchamento, né, que você vai usar naquela superfície. Vamos dar um exemplo de você ter visto aí um casco de navio todo oxidado, que está, né, muito tempo naquele local, e você transfere para o aço Cortem que tipo de nuances que você vai fazer naquela superfície, né? Aqui até fala, né, que o reagente você usa uma quantidade bem pequena. Vamos dar o exemplo de você usar um rolo de textura pequenininho. Você tira o excesso e faz as manchas como se você estivesse trazendo ali uma superfície oxidada. Então, você trabalha com 2, 3, 1, 2, 3, até as 4 cores. Eu vejo muitos profissionais usarem bastante. As mais usadas são o laranja Cortem e o cinza, né, que são as cores mais usadas, que remete bastante a uma superfície oxidada. Também a desempenadeira, dá para aplicar essa textura, dá para aplicar com o rolo de textura comum ou rolo de tinta, que a viscosidade dela é baixa e facilita, né, que exatamente vai, quando aplicar os reagentes, quando a gente fala reagente, parece ser um produto muito agressivo, né, mas é exatamente para trazer um aspecto diferente. Mas é um produto à base de água, com um baixíssimo odor, igual uma tinta acrílica, e não tem nenhum solvente na sua formulação, nem na textura e nem nos reagentes. O reagente é só mesmo o nome para poder realçar a questão do desenho que vai ser feito na superfície. Tá? Aplicar a primeira camada fina em maneiras uniformes, né? Pode trabalhar com o rolo também, 2 demãos, esperar o tempo de secagem, aproximadamente até 8 horas. Após a base aplicada, né, o reagente, você começa a fazer esses nuances com a superfície já, né, sequinha ali. Você vai manchando, fazendo todas as aplicações dos reagentes, realçando, exatamente, trazendo para a realidade como se tivesse realmente uma superfície oxidada. Nós temos até um exemplo, depois vocês vão dar uma olhadinha numa placa que tem ali na exposição, que é bem interessante vocês conhecerem também, caso vocês não tenham ainda visto esse produto. Aqui nós temos uma parede também que foi aplicada, o efeito aço Cortem. Ele usou 2 cores, que é exatamente o laranja e o marrom, né? São as cores que eles usaram para fazer esse painel, né, de exposição aos consumidores, os arquitetos também que visitam a loja. Gente, é muito simples, né? Mas a gente está aqui para exatamente tirar as dúvidas que vocês possam ter, esclarecer exatamente o processo de aplicação, né, o tempo de secagem que a gente já explicou, e principalmente do aço Cortem, que é o mais, assim, não é tão simples, você não se vê aí com normalidade nas lojas ou vendendo, né? Então é importante, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida, ficar à vontade para a gente poder esclarecer. Boa noite, meu nome é Rafael. Eu tenho uma dúvida com relação ao reagente. No caso, quanto tempo demora essa reação? Se ela aparece imediatamente ou se leva aí uns 20, 30 minutos para aparecer por completo? O reagente, como eu falei, o nome assim parece agressivo, né, de ser um produto à base de solvente. Não precisa ter tempo de secagem. No momento que você está aplicando, você já vai ali enxergando o efeito que já está ficando. Se carregar demais, talvez você tire um pouco a característica. É sempre trabalhar com manchamentos, como se tivesse assim translúcido, né, para poder realmente trazer. Agora, não precisa de tempo para você já verificar. No momento que você está aplicando, você já consegue já entender ali, como se estivesse fazendo um trabalho de uma aplicação de um grafite, algo parecido numa superfície, que você já vai detectar qual é o aspecto que vai ficar. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida? São produtos simples. Ali, ó.
Boa tarde. Meu nome é Marcos. A minha dúvida não foi com relação ao Cortem, mas com relação àquele efeito marmorizado. É, a impressão que eu tenho assim, é de que não é um efeito tão simples de fazer. Precisa ter uma técnica ali, acho que o profissional tem que ter uma visão artística, né, para chegar àquele efeito e ficar bonito como ficou ali, né? Exatamente. Não, não é tão simples mesmo para fazer esse tipo de efeito. A aplicação é tranquilo, né? Você faz a distribuição da massa, quem tem habilidade de aplicar uma massa corrida, uma massa acrílica, com a aplicação do efeito, dos efeitos, vamos dizer assim, é tranquilo. Agora, trazer para a realidade o efeito mármore já precisa de muita técnica, de bastante, vamos dizer assim, quilometragem de aplicação, exatamente para poder realçar aquilo que traz como o mármore, né? Mas, assim, se você pensar na questão de dificuldade, não existe. É mais a técnica mesmo, como você mesmo falou. A aplicação é fácil. Agora, a técnica de você trazer os veios, né? Maiores ou menores, né? Um traço pequeno, que muitas vezes remete aí àquela pedra, realçar mesmo a pedra, dependendo do tamanho da parede, o pé direito, se for muito alto. É importante essa técnica estar exatamente com o profissional. Ou, de repente, você tendo mais ou menos um gabarito, fala assim, eu gostaria que ficasse dessa forma, né, o mais próximo possível desse gabarito. Aí ele vai estar olhando e sempre levando ali para a superfície. Ou muitas vezes, como um artista mesmo faz, né, como você falou, o artista muitas vezes ele vê um desenho e ele transfere depois para uma superfície. É mais ou menos parecido, que é um pouco mais difícil do que o aço cortenho e o próprio cimento queimado. O mármore precisa realmente dessa técnica. Agora, as outras partes de polimento, isso aí é tranquilo. Valeu? Ô Marcos, com relação ao tempo de aplicação, tanto da primeira demão até o processo de finalização do acabamento, exige muitas horas de gap entre uma coisa e outra? Ou você acaba de fazer a primeira aplicação e já pode entrar com um processo de brilho? Essa pergunta sua é bastante pertinente, porque quando você vai fazer a questão do brilho, tem que aguardar pelo menos umas 24 horas para começar a fazer o processo de polimento, né? Porque o filme da textura tem que estar mais endurecido, tem que evaporar completamente e ele tem que estar mais firme para você fazer todo o processo de polimento. Nesse caso, né? Quando você faz a aplicação demão sobre demão, o intervalo, dependendo da região, tem que estar, pelo menos, aí ciente de que o clima está bom para poder aplicar o efeito e fazer a laminação, porque você faz muita força para poder esticar e puxar a laminação do efeito. Se você tiver ainda com pontos que possa estar úmido, acaba removendo essa força que é colocada na superfície. Entendeu? Acho que alguém tem mais uma pergunta. Ele está capacitando profissionais? Está capacitando profissionais. No momento, nós estamos capacitando profissionais virtual pelas lojas, né? Nós temos as lojas Master, também tem trabalhos realizados com o MBPM, que é o Movimento dos Pintores. A gente fez bastante treinamento, inclusive, toda semana a gente tem um número de treinamentos aproximado aí de 4, 5 por técnico a nível Brasil, né? Normalmente acontece à noite. Aqui numa loja. Solicitar aí um treinamento para Sherwin Williams. Normalmente as lojas que trabalham com os nossos produtos podem estar indicando. Se você tiver, de repente, uma equipe, ou quem tiver uma equipe que precisa de um treinamento, né, dependendo da situação, a gente pode ir até o local também. Mesmo nessa situação de pandemia, a gente mantém essa distância, né, e podemos fazer também um treinamento no in-loco. Aqui mesmo, né? Aqui no Rio mesmo. Quem faz sou eu, inclusive. Tá? Há em na Sherwin Williams, um cadastro desses profissionais no Brasil inteiro? Nós temos o SW Pro, né, que é o site de fidelidade com os profissionais. Muitas vezes, arquitetos que trabalham, né, com especificações, tem equipes de profissionais que trabalham executando os trabalhos nas obras, compra os produtos Sherwin Williams e o teu profissional, né, os profissionais que trabalham, pode ser cadastrado e ali tem um clube de fidelidade, um número de pessoas cadastradas, tem como se fosse um cartão fidelidade, né? Vai somando pontos e ali ele pode adquirir brindes, pode adquirir ferramentas, pode adquirir eletroeletrônico, né? Tem várias situações que pode ajudar o profissional, né, com esse cadastro no SW Pro.
É bem legal lá no site da Sherwin Williams, é só buscar SWPro, sherwinwilliams.com.br, que já vai trazer esse cadastro para o... É muito simples o cadastro, e conforme você vai adquirindo os produtos, o profissional tira foto da nota fiscal e vai anexar, né, nesse site, e lá é feita toda uma contabilidade, cada tipo de produto tem a sua pontuação e vai somando. Conforme vai somando, ele pode, dependendo da pontuação que ele tiver, ele pode retirar produtos. Está sendo um sucesso muito grande. Já temos quase 15 mil profissionais cadastrados nesse site que começou esse ano. É muito legal. Mais alguma pergunta? É importante falar para vocês também que nós temos um trabalho de especificação em campo, né? Entrando em contato com o nosso 0800, é feita uma abertura de um registro com endereço local, né? Qual o procedimento que deve ser realizado naquela obra, o que vocês querem que faça, né? O tipo de pintura, se é pintura de alvenaria, se é pintura de metal, de madeira, qual o tipo de tratamento, qual patologia que tem lá que precisa de uma orientação, a gente vai até o local também e faz toda essa especificação e até com orientativo técnico. Esse trabalho é muito comum. Inclusive, eu falei, antes de a gente iniciar, eu falei com um arquiteto lá de Niterói. Ele tem uma casa aqui no Jardim Botânico, que ele tem uma patologia e não conseguiu resolver. E eu marquei com ele na quarta-feira essa visita nessa residência, né, para poder exatamente verificar o que está acontecendo e passar todo um procedimento correto de execução. É muito legal esse trabalho. É algum problema que você tem, muitas vezes, uma situação de alvenaria, madeira, uma dúvida também, uma questão. É muito interessante porque essas patologias são comuns acontecerem nas pinturas. A gente estava falando até na quinta-feira passada sobre névoa, né, numa pintura, aquelas manchas esbranquiçadas. Eu acredito que vocês já tenham visto aí, né? Essas manchas você passa um paninho, limpa ali com um pano úmido e sai. Daqui uns dias, volta. Limpa, volta. Limpa, volta. Aí a gente fala, poxa, essa tinta é bastante resistente, já limpou tantas vezes, né? Mas o problema volta que fica muito feio. Qual foi a solução que nós encontramos, né, para tirar essas manchas? É o isolamento, a mesma situação que nós encontramos para tirar amarelamento de teto de gesso, né? É um esmalte sintético fosco, um fundo branco fosco à base de água-raiz, que ele seca por oxidação, né? Ele trabalha naquele local secando por oxidação, atacando a superfície e não deixa a película aberta. O que acontece? Ele bloqueia esses sais, novamente, que nós chamamos de eflorescência, né? E esse sais não vai migrar mais porque o fundo bloqueou e você pode entrar com a pintura que nunca mais vai voltar. Foi a única solução que nós encontramos aí para bloquear essas manchas esbranquiçadas. Um esmalte sintético fosco, à base de água-raiz, um fundo branco fosco, aquele que a gente usa em madeira, né? Tem até o supergalvite, um verniz fosco, verniz marítimo fosco de madeira, também à base de água-raiz, também consegue bloquear. Também, mas é que essas manchas esbranquiçadas estão acontecendo muito por essa variação de temperatura, né? Frio, quente, agora que nós estamos nessa época bastante nessa questão, né, de umidade, fria, calor, e tem essa troca. E automaticamente você tem essas manchas, muitas vezes, porque no substrato, na parede, tem sais que é exatamente, muitas vezes, da própria construção. Né? A areia, você não sabe a origem, muitas vezes. Qual foi as misturas que o profissional de construção fez ali, às vezes terra, areola, saibro, são materiais orgânicos e nesse material contém sal. E quando o produto químico, tinta, penetra na superfície e evapora, ela puxa esses sais. Ao invés de evaporação, ela cristaliza. Aí vem as manchas. E isso não é culpa de nenhum fabricante de tinta. Não estou isentando só a Sherwin Williams, não. Nenhum fabricante de tinta é culpado por esse problema, que já foi detectado que são sais. Teste realizado, lá detectaram, até se colocar na ponta da língua, você vai perceber que é sal. Ô Marcos, com relação aos tons de tinta para todos os efeitos aqui apresentados, é de toda a cartela? Daqueles tons que nós falamos? Todos os efeitos aqui apresentados, eles podem ser feitos com os tons de tinta de toda a cartela da Sherwin Williams? O que tem na cartela, aquela cartela tem 1.500 cores, né? Então, do cimento queimado, nós temos 299 cores, e o efeito mármore, 292 cores. Ou o contrário, não lembro exatamente o número. Mas não são todas as cores que você consegue fazer. São algumas cores. Já o Cortem só tem uma cor única, que é o marrom. Já vem uma base pronta já no galão.
Esse é meu número de telefone, meu nome, né, contato, se precisarem de tirar alguma dúvida, precisar visitar alguma obra para especificações, fiquem à vontade, né? A gente está aí para poder ajudar. Claro que eu atendo o estado do Rio, né? Eu fazia Rio e Espírito Santo, mas hoje eu dividi a região com outro técnico lá no Espírito Santo, eu só faço o Rio, um pedacinho do interior de São Paulo e zona da Mata de Minas. Então, estou sempre viajando, mas dentro do possível, eu moro na capital aqui, fica mais fácil da gente poder estar marcando uma visita, desde que vocês entrem em contato com o 0800, abrindo um registro. Isso é importante. Ou por e-mail também. Tá? Tá bom? Gente, se não tem mais perguntas, eu agradeço a atenção de vocês. Cobrem dela sobre o leque de cores, viu? E a gente está aqui para poder ajudar vocês. Bem, Marcos, muito obrigado pela presença. Nós agradecemos a Sherwin Williams por esse conteúdo que trouxe até o IA 2021 Rio Expo, tá bom? E muito obrigado a todos vocês e até o próximo Conversa com o Especialista.